Oi pessoal, bem-vindos à Academia Hopper. Hoje eu quero contar para vocês a minha experiência na RubyConf da Austrália, que eu participei semana passada. E se você gostar desse vídeo, não esquece de dar um joinha e também de assinar nosso canal para sempre receber os conteúdos que eu estou postando semanalmente. Nos dias 20 e 21 de fevereiro, eu participei dessa conferência em Melbourne, na Austrália. E eu sou nova em Ruby, né? Comecei a programar faz menos de um ano. Porque antes disso eu sempre trabalhei com C#. Então, foi a primeira conferência de Ruby que eu participei e eu fiquei impressionada com a diversidade dos assuntos das palestras. Das 18 palestras, 60% eram técnicas, né? Com slides e trechos de código e coisas bem técnicas mesmo. Mas já o restante, ou seja, 7 palestras, tratavam de assuntos relacionados ao ambiente de trabalho ou de interação entre pessoas e até mesmo diversidade, né? E a minha empresa, ela patrocinou a ida de 10 desenvolvedores, incluindo uma das palestrantes, que foi a Nancy Kai. Foi muito bom ver uma das nossas programadoras nos representando, né? E também foi legal ver as pessoas procurando ela, né? Depois da palestra dela, perguntando um pouco mais e tentando entender um pouco mais como que a nossa empresa funciona e etc. Então, eu queria fazer um resumo aqui das palestras que eu achei mais relevantes, né, e que me causaram mais impacto. Eu vou deixar na descrição o link da palestra, né, do site da palestra, e também um link de cada um dos vídeos das palestras que eu vou comentar nesse vídeo. Então, é claro que a palestra da Nancy Kai, com o título Quanto a pressão seu sistema aguenta, foi uma das palestras de mais impacto, porque era uma das programadoras da minha empresa, né, nos representando. Então, para mim, teve bastante impacto. E o que ela tratou nessa palestra foi o seguinte: quantos usuários o seu sistema consegue aguentar sem que exista uma degradação da experiência do usuário? É isso que a gente chama de ponto de quebra, né? Então, a Nancy, ela nos mostrou como que é importante ter essa informação o quanto antes para evitar futuros problemas, né? E aí ela contou uma história real que aconteceu na empresa. Isso aconteceu antes de eu entrar, né? Mas o que aconteceu foi que foi feita uma campanha de marketing que foi muito bem sucedida e ela derrubou o site. Porque a campanha era a seguinte: era uma oferta de trabalho para ganhar $500 para brincar com cachorrinhos. Então, para você participar, né? Se você quisesse se inscrever nesse trabalho, você precisava se inscrever pelo site. Então, quem não quer ganhar $500 para trabalhar com vários animalzinhos fofos, né? Então, qual que foi o resultado? O site não aguentou a quantidade de usuários, né? E caiu. Então, para evitar problemas como esse, a Nancy, ela propôs uma receita para você seguir e você criar uma estrutura de teste de performance dentro da sua empresa. E aí, você seguindo esses passos, você vai ter uma visão clara de como seu sistema se comporta sob pressão. E aí você vai poder trabalhar para corrigir os pontos fracos. A palestra da Elle, titulada Inicie seu programa de aprendizes, foi também muito interessante, né? Porque ela começou explicando que todas as empresas querem contratar desenvolvedores sêniores, né? Mas só que o mercado não consegue atender essa demanda. E por esse motivo, empresas como Apple, Google e IBM, elas pararam de exigir uma formação superior de seus candidatos. Isso fez com que as portas se abrissem para milhares de pessoas, né, que não têm essa formação superior, mas que, no entanto, poderiam estar aptas a trabalhar nessas empresas. Então, ela explica que os métodos tradicionais de contratação não conseguem atender a demanda de crescimento dessas empresas, né? Então, é necessário inovar também na área de contratação para obter melhores resultados. Ela apresenta o programa de aprendizes como uma das soluções desses problemas. O modelo de aprendizes que a Ellie está sugerindo, ele é parecido com o modelo de estágios que a gente tem no Brasil, onde, né, o aprendiz ele trabalha por um valor abaixo do mercado. Mas existe uma diferença bem grande na proposta dela. É um mentor dedicado a auxiliar o crescimento das pessoas dentro da empresa. Uma das vantagens apontadas por ela nesse modelo é o aumento de diversidade na companhia, já que o pool de candidatos é muito maior, porque você não exige mais experiência dessas pessoas.
E na palestra, ela apresenta uma série de passos para você criar esse programa de aprendiz dentro da sua empresa. E ela conta também a experiência dela no Qantas Hotel, que era uma empresa onde ela trabalhava, de como eles definiram o modelo, de como eles entrevistavam o candidato, como faziam o acompanhamento desses aprendizes, né? E também de como identificar se o projeto havia sido um sucesso. O que se nota, no entanto, na proposta da Nancy é algo muito distinto do que a gente chama de programa de estágio que eu conheço no Brasil, onde o estagiário ele é tratado como um funcionário normal, né? Só que ele ganha menos, né? E no Brasil, pelo meu entendimento, ele tem baixas chances de ser contratado, porque o que acaba acontecendo é que as empresas contratam um estagiário, aí passa o ano de estágio e eles querem um outro profissional barato para entrar no lugar daquele estagiário, né? O modelo de aprendizes que ela está sugerindo, ele tem um interesse claro de desenvolver esse aprendiz, né? Ele faz acompanhamentos constantes dessa pessoa e ele tem um objetivo claro de contratar essa pessoa no final. E por isso eu achei muito interessante, e imaginando que empresas grandes possam fazer isso, é uma excelente maneira de injetar mais pessoas diferentes no mercado, né? E poderia até ser uma oportunidade para vocês que estão começando agora entrar num modelo desse de aprendizagem. A palestra do Jameson Hampton, usando o sapato de seus usuários, teve essa pegada de entender como que os usuários utilizam o seu software, né? Então, ele teve a oportunidade de trabalhar em projetos completamente diferentes do usual, e isso lhe deu uma visão diferenciada dos usuários, de como os usuários usam seus sistemas. E ele fala muito sobre empatia e da importância de entender o seu usuário para poder criar um software adequado. Um dos projetos que o impactou mais foi um projeto que coletava informações sobre saúde de mulheres que haviam sido violentadas. Então, esses dados eles eram usados para servir como prova nos tribunais. Um dos grandes diferenciais desse projeto era que os usuários eram africanos da República do Congo. E aí o Jameson teve a oportunidade de visitá-los enquanto ele estava desenvolvendo o software para poder entender quais eram as principais falhas do seu aplicativo. Além da dificuldade de acesso à internet, os usuários não tinham conhecimento em tecnologia. Então, coisas que para nós são extremamente intuitivas não faziam sentido para essas pessoas. E aí o Jameson conta que essa experiência mudou totalmente o rumo da aplicação e no final eles foram capazes de construir um software adequado às necessidades desses usuários. E essa palestra ela foi especial para mim, porque mostra que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer para tornar a tecnologia realmente acessível a todos. Esse é um dos motivos que a gente necessita pessoas dos mais diversos backgrounds para poder criar soluções acessíveis para toda essa quantidade de pessoas diferentes que existem no mundo. A palestra Melhore seu trabalho em equipe com Pair Programming, da Selene e do Michael, tratavam dessa técnica de Pair Programming. Se vocês não conhecem essa técnica, ela é utilizada em algumas empresas de desenvolvimento de software. É o seguinte, são 2 programadores trabalhando ao mesmo tempo num código. Então, é um computador e um teclado, e aí o motorista, né, escreve o código e o copiloto faz comentários e dá dicas, né, não deixando o motorista desviar do caminho. E a ideia é que esse modelo produza um código final melhor, porque existem 2 pessoas trabalhando na mesma coisa simultaneamente. Então, a cabeça de 2 pessoas funciona melhor do que uma. E aí, eles apresentaram o conteúdo como se fosse um teatro. A Selena ela fez o papel de uma pessoa nova que estava entrando na empresa e o Michael, ele era o programador sênior que estava encarregado de auxiliar ela nesses primeiros dias. E aí, no início, o Michael age como um verdadeiro idiota, deixando a Selena bastante desconfortável. Então, ele cortava a unha enquanto ela trabalhava, ele não tinha paciência para explicar o que precisava ser feito, fazia barulho para tomar café, e por aí vai. Bastante assim. Ele foi bem pouco colaborativo. Então, em certo momento, eles se separam no palco, e aí cada um faz uma retrospectiva, assim, pensando como é que aquele dia
estava andando até aquele ponto. E aí, quando eles se unem de novo, o Michael acaba comentando com a Selena sobre seus filhos, sobre seus projetos pessoais. E aí a Selena fica comovida porque ela não imaginava que aquele cara assim tão babacão à primeira vista poderia ser uma pessoa tão sensível. Aí quando eles voltam pro computador, eles comentam, puxa, a gente precisa mudar alguma coisa pra gente trabalhar melhor junto. E aí eles decidem testar um modo de trabalho chamado ping-pong. Então, é onde um deles escreve o teste da funcionalidade que eles querem fazer e o outro implementa a funcionalidade. E vice-versa, eles vão trocando assim, né, como se fosse um ping-pong, e aí isso faz com que o trabalho deles flua muito melhor. Antes de começar, o Michael faz uma explicação breve sobre a aplicação e como que ela está funcionando atualmente, né? E aí a Selena entende o que está acontecendo e eles conseguem trabalhar muito melhor depois disso. E aí no final eles fazem uma retrospectiva do dia, apontando tudo que deu certo e tudo que não deu certo naquele dia. Então essa palestra, ela foi a mais divertida, porque ela era muito engraçada. As coisas que o Michael fazia com a Selena ali no palco eram realmente bastante divertidas, né? Mas ela me deu uma ideia de que às vezes hábitos nossos podem ser muito ofensivos para outras pessoas. Então, eu entendo que a principal lição dessa palestra é que quando você está trabalhando com outra pessoa, você realmente se dedique seu tempo a ela. Não fique comendo, tomando café, olhando no celular, enquanto a outra pessoa está digitando. Você tem que estar ali, presente, participando daquilo, para que realmente seja um trabalho em dupla. E eu consegui identificar alguns hábitos, algumas coisas que eu faço, que o Michael estava fazendo. E por isso eu vou prestar mais atenção de agora em diante para não ofender meus colegas de trabalho ou para não aparentar desinteresse quando eu estiver trabalhando em dupla com eles. A palestra da Adele tratou sobre o tema de diversidade e inclusão. A ideia é ela inspirar mais pessoas a trabalhar nessa frente, da maneira que fizesse sentido para cada um de nós. E antes de mais nada, ela definiu os dois conceitos. Então, ela falou que diversidade é você ser convidado para a festa e inclusão é você ser convidado para dançar. Ela conta que ela teve seu primeiro contato com a programação quando ela tinha 14 anos. E aí ela mudou de escola e ela podia escolher uma matéria a mais para estudar. E ela escolheu programação. Mas a escola, por algum motivo, não deixou. Disseram que o que ela tinha que fazer era fazer um curso de digitação. E aí depois disso ela demorou 11 anos para voltar por esse caminho. E essa experiência fez com que ela se sentisse na obrigação de segurar a porta, né? Ela diz esse termo, segurar a porta, para que outras pessoas possam entrar e que não sejam excluídas como ela foi excluída no início. Então, a Adele aponta a importância da diversidade por uma outra lente, a lente de resiliência. A Adele entende que a diversidade em uma equipe dá essa resiliência para a equipe de conseguir sobreviver a diversas situações diferentes. E aí ela pede a nossa ajuda, né? Pois em anos de carreira ela sempre foi a única expert de diversidade e inclusão, e ela diz que ela está cansada, porque é um trabalho que tem uma alta demanda de tempo e dedicação. E ela precisa que outras pessoas se unam a ela nesse trabalho. E aí ela nos dá dicas de como a gente pode ajudá-la. E o primeiro passo é motivar-se a si mesmo. Como? Ela diz, é só você que sabe se motivar, só você sabe o que te motiva na vida. Ela não pode te falar isso. Então você tem que aprender a motivar-se a si mesmo. O segundo passo é educar-se, né? Não há uma resposta única de como melhorar a diversidade em tecnologia. Ela diz que o quanto mais extenso for a sua pesquisa, diferentes autores, diferentes perspectivas, melhor. O passo seguinte seria estabelecer respeito e confiança. Isso significa que as suas ações, elas precisam estar de acordo com as suas intenções. O passo seguinte seria perguntar. Então, agora que você criou uma confiança com as pessoas, pergunte a elas o que elas precisam. Então, aqui ela está se referindo a como ela vai auxiliar essas minorias, né, trazerem elas para o mundo da tecnologia. Então, mesmo se você faz parte de uma minoria, você não pode assumir que você vai ter a mesma perspectiva
de qualquer outra pessoa que também faça parte dessa minoria. E, por último, encontre um projeto e faça. Identifique o que você quer fazer, onde você quer ajudar e use seu tempo para fazer isso acontecer. Para mim, essa palestra foi extremamente inspiradora. É uma lição não apenas em inclusão e diversidade, mas também de como melhor se relacionar com as pessoas. Essas dicas de que ela dá, do que você precisa fazer para você criar essa confiança, foram muito importantes. E realmente essa palestra me motivou ainda mais para manter a chama da Academia Hopper acesa e ajudar todos vocês que querem começar na área de tecnologia e precisam desse empurrão. Bom, você deve ter notado que eu não selecionei palestras técnicas para comentar, porque eu acho que as palestras técnicas elas foram muito interessantes, mas elas não mudam vidas. Eu tenho uma queda por esse tipo de conteúdo que te inspiram a evoluir, que te abrem a mente para outras formas de pensar e interagir com o mundo. E nesse aspecto, a RubyConf foi inspiradora para mim. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima!